evangelho que o Senhor Jesus escreveu, aqui de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 1. Marcos 11, a partir do versículo 1. Você vai poder acompanhar pelo telão, independente da versão, o sentido é o mesmo. E nós vamos ler aqui do 1 até o versículo 11. E a minha oração é que o Espírito Santo, ele se manifeste como ele já tem se manifestado até aqui, de maneira poderosa, assim como as águas cobrem o mar. Que o Senhor possa cobrir a sua vida. E eu quero ter um imenso prazer e a imensa alegria no término desta reunião. Eu não falo de culto porque o culto continua na vida. Eu quero correr para a porta e poder te dar aquele abraço de Jesus. Amém? Por isso, e não esqueça que na próxima quarta, a todo vapor, estaremos aqui. Convide pessoas, porque tem sido literalmente um renovar de Deus em nossas vidas. E no próximo domingo tem surpresa de Deus aí para vocês, tá ok? Fiquem sempre atentos às redes sociais da igreja Encontro das Águas. Marcos capítulo 11, tá aí no telão para vocês. Eu quero falar nessa noite sobre o poder da simplicidade. É forte aquilo que nós vamos compartilhar. A palavra de Deus, ela é poder. A palavra do Senhor nos diz aqui em Marcos 11, capítulo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante de vocês, e logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua e amarrado ali a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns daqueles que estavam ali lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus e puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam os seus mantos pelo caminho, e outros espalharam ramos que haviam cortado ali nos campos. Os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam, preste atenção: bendito é o rei, o reino que vem em nome do Senhor Jesus, do pai Davi, hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, e observou tudo à sua volta, e como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, e eu quero estar orando por você, mais uma vez, em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor é aquele que tem falado conosco até aqui, e nós queremos te glorificar, porque a tua palavra é verdade, ela é poder, ela é martelo que esmiuça a penha, ela é espada afiada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Meu Deus, em nome de Jesus, que eu desapareça e que o Senhor apareça, que eu diminua e que o Senhor cresça, e que o teu nome seja glorificado nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê que toda glória é para o Senhor, aplauda mais uma vez o nome daquele que é santo. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Ou em outra tradução aqui: bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi, hosana nas alturas. E eu quero falar com você sobre o poder da simplicidade. É interessante que quando nós falamos de simplicidade, algumas pessoas elas podem ter uma visão ou um entendimento errado sobre o que é ser simples. Eu não estou me referindo à sua vestimenta, eu não estou me referindo a você ter um carro bom, eu não estou me referindo a você usar o de melhor e comer o melhor dessa terra. Não estou me referindo a você receber pessoas na sua casa com honra. Eu não estou me referindo
a você dar qualquer coisa. Pelo contrário, a palavra tem nos ensinado que nós precisamos da excelência daquilo que nós temos. Jesus, embora ele fosse simples em tudo aquilo que ele viesse a fazer, o reflexo dessa simplicidade trazia um efeito extraordinário. Se você prestar atenção, as sementes de tantas árvores, de tantos frutos que hoje nós colhemos e comemos, elas são tão simples e tão pequenas, e você não imagina que elas vão produzir frutos tão maravilhosos e tão saborosos. Então o que eu quero passar para você nessa noite é que nós precisamos ter a visão de que a simplicidade não está no nosso estereótipo, está no nosso caráter. Você pode ser a pessoa mais elegante, você pode ser a pessoa que mais se cuida, que faz academia, que tem um cuidado especial com seus cabelos, com a sua vestimenta. Isso é lindo, por quê? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você merece ter a melhor casa dentro daquilo que você faz, pelo suor do seu trabalho. Eu creio que o Senhor, Ele tem o melhor dessa terra para nós que somos os seus filhos, e nós mamaremos o leite das nações. Mas é interessante que o que eu quero falar com você é sobre a simplicidade de caráter. É interessante que pessoas que têm muito, até com um poder aquisitivo alto, elas são pessoas que elas podem até andar em carros caros, morar em mansões, mas elas têm um caráter tão simples que tanto faz para elas estar num restaurante extremamente chique ou estar em uma barraquinha comendo ali xerém com galinha. Tem pessoas que tanto faz sentar numa cadeira confortável ou sentar no chão. Para elas não existe essa diferença. Por quê? Porque elas entendem que simplicidade não está no ter, mas está no ser. E muitas vezes nós subestimamos aquilo que Deus pode fazer através de coisas tão simples que nós podemos realizar. De repente muita gente aqui já pensou: eu nunca chamei fulano de tal para minha casa, porque eu quero chamar quando tudo estiver pronto, e de repente eu possa dar um jantar de honra. Se você puder fazer isso, glória a Deus por isso. Mas tem coisa melhor do que chegar na casa do irmão, também improvisar ali um pão de última hora com ovo, bem quentinho, um cafezinho, sentar nos banquinhos e começar a ter comunhão. Tem coisa melhor do que você sair da igreja e de repente você tem uma condição financeira boa, mas o seu irmão não tem, e dizer: para onde você quer ir para termos comunhão? Olha, eu só posso ir para determinado lugar. De repente, talvez comer aquele pastel que ele é inchado, mas não é de recheio, é de vento. E você vai por amor ao irmão, porque a companhia dele é mais importante do que o lugar onde você está. Eu sempre digo que o que faz o ambiente é as pessoas. Não valeria a pena ser pastor, não valeria a pena gravar vídeos para a internet, ser uma bênção, ou ser um pastor virtual, se eu não tivesse uma vida real. Isso aqui para mim é o que mais importa. É maravilhoso a estratégia das redes sociais, porque nós podemos alcançar aqueles que não podem estar aqui. O evangelho ele pode ser propagado, mas o que é mais tremendo é que eu acredito que durante esse período de pandemia também ficou muito saturada as redes sociais, porque a gente não podia sair de casa, eram lives e mais lives, e todo mundo desejando ali o calor físico, presencial, o poder abraçar, o poder conversar, o poder estar junto. E eu acho interessante que tem pessoas que no mundo natural elas não têm muito poder, elas não têm uma boa condição financeira, mas elas são miseráveis no seu caráter. Eu lembro que certa vez eu estava no sinal e o indivíduo me pediu algo, e eu percebi que realmente ele estava ali trabalhando, fazendo algo, e eu peguei R$2 e dei para ele. Ele olhou para mim e disse: o senhor tão chique só tem isso? Na hora eu quase tive vontade de pegar de volta. Eu digo: meu filho, eu estou lhe dando, receba com amor. Já outros sendo gratos. Enquanto de repente você vê pessoas que têm poder aquisitivo alto,
mas são pessoas tão simples, têm autoridade, estão em posições de destaque, e às vezes a gente que é relativamente conhecido, nós não temos nem tanto essa percepção. Só quando você percebe que chega no lugar e alguém já chama o seu nome, e alguém já sabe de onde você é. Tem pessoas que têm autoridade, tem pessoas que têm relevância, mas de repente essas pessoas são simples no caráter, elas são como Jesus. Por isso que os discípulos ficaram tão impressionados em João capítulo 13, quando ele sai da ceia e ele tirou as suas vestes ali de mestre, se vestiu com tanta simplicidade e começou a lavar os pés dos discípulos, porque o que ele estava ensinando ali, que aquele que quiser ser o primeiro, que seja aquele que sirva. E em tudo que Jesus ele fez e ele foi um exemplo para mim e para você. Ele foi um exemplo de postura, de caráter. Eu não cheguei ainda onde eu quero chegar, por isso que eu estou passando para você essa visão. Mas é interessante que as curas extraordinárias, existe algo mais extraordinário do que alguém por 38 anos estar encurvado, alguém por 40 anos não poder andar, alguém com fluxo de sangue de 12 anos, alguém que de repente estava morto e ressuscitou, alguém que cheirava mal já há 4 dias, e o Senhor mandou que removessem a pedra do sepulcro. E é interessante que a simplicidade de Jesus vem para fora, Lázaro. A simplicidade do Senhor quem me tocou? Só foi o toque de uma pessoa. A simplicidade do Senhor o que é que você quer? Gritando, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim? Ver? Então veja. O que é que você quer? Quer ver? Vou cuspir, fazer um lodo, colocar nos seus olhos, e você vai lavar no tanque de Siloé. O que é que você deseja? Que eu ressuscite a sua filha? Não, Senhor, que o Senhor cure. Mas no meio do caminho a menina morre. O Senhor chega lá e diz, ela só dorme. E o Senhor diz, Talita cumi, ela se levanta, e ali o Senhor a ressuscita. O extraordinário está no efeito, mas a metodologia sempre foi muito simples, sempre foi muito didático, sempre foi, para que as pessoas pudessem entender o que Jesus estava falando. Quando ele não queria que as pessoas compreendessem a dimensão do que ele estava ensinando, ou ele falava a sós com os discípulos, ou falava através de parábolas. E eu quero falar literalmente sobre o poder da simplicidade. Certa vez, já chegando perto da crucificação do Senhor Jesus, ele foi até Jerusalém. A sua fama já estava percorrida, de que ele era o Cristo, de que ele curava, de que ele ressuscitava, de que ele manifestava maravilhas, milagres. E de repente muitos dos judeus, sabendo disso, decidiram honrar o Senhor. E o Senhor, sabendo que ia para Jerusalém, o Senhor disse, eu quero chegar lá, não num cavalo, manga larga. É isso, pastor? Esse nome ainda? Acertei? Pronto, pastor Gledson que entende. Mas eu quero chegar num jumentinho, e é um filhote. Então vocês vão encontrar amarrado na corda 2 discípulos, e quando perguntarem para que vocês querem esse jumentinho, diga que é para o Senhor Jesus. Então isso significa que Jesus já tinha uma relevância e um conhecimento, porque as pessoas, quando soubessem que o jumentinho era para ele, naturalmente elas não falariam nada por respeito ao Senhor Jesus. Então eles foram lá, desamarraram o jumentinho, pegaram e perguntaram, e os discípulos responderam o que Jesus ensinou e levaram até o Senhor Jesus. Colocaram alguns panos e acredito eu que Jesus começa uma jornada para entrar em Jerusalém. Muitos que estavam ali estavam na esperança de receber o Senhor Jesus de maneira especial. Por mais que houvessem resistência de muitos judeus, de muitas pessoas, muitos estavam ali crendo no Senhor Jesus, acreditando no Senhor Jesus. Mas de repente, eu não sei se você já percebeu uma coisa, e se você percebeu, eu quero que você guarde para você por uma questão de ética. Talvez você já tenha chegado em um casamento tão lindo, em uns 15 anos, tão lindo, em uma festa tão maravilhosa. Talvez você já tenha chegado em um ambiente que você disse, meu Deus, isso aqui é fantástico, que lugar tão luxuoso. Mas porém,
Quando você foi para o casamento, que demora para sair a comida. Quando você foi para o rodízio, que demora para passar a pizza e a carne. E aí vai dando tempo de você enchendo a barriga, aí você não aguenta muito, aí a carne é muito salgada, exigindo líquido, e você vai enchendo o seu estômago de líquido. Então nem sempre o lugar define a dinâmica daquilo que vai acontecer. Então de repente também você já pode ter chegado em uma casa e você foi bem recebido, mas não foi recebido talvez da mesma maneira e com a mesma alegria que outra pessoa te recebeu, com tanta simplicidade. Eu lembro que quando nós chegávamos de viagem, eu, minha mãe, meu pai e os meus irmãos, a gente sempre ia para a casa da mãe do meu pai, minha avó Maria. Ela não enxergava bem, porque por muitos anos ela costurou e praticamente tudo que ela tinha era o vulto que estava ali na sua frente como visão, e ela cozinhava ali pelo tato. Quando minhas tias faziam faxina, não podiam tirar nada do lugar. Para você ter ideia, ela já colocou até ácido nos olhos, pensando que o colírio dela, porque mudaram de lugar. Então a gente teve que realmente fazer uma lavagem. Então ela não enxergava, mas era uma mulher que cozinhava pelo tato de maneira perfeita. Quando a gente chegava lá, tinha aquela galinha bem temperada, que você sente o sabor de galinha de capoeira, caseira. E sempre que eu chegava lá, tinha alguma coisa na panela, ou coisa boa, é comida de vó. E a gente já traçava, e o maior prazer dela era que a gente viesse para comer lá. Ela assava queijo, assava ovos, já tinha comida em casa, mas eu chegava lá e ela dizia: meu filho, você quer comer alguma coisa? Do mesmo jeito hoje, é na casa da minha avó Carminha. Minha avó sempre foi uma boleira espetacular. Eu acho que eu comecei a gostar de bolo através dos bolos que ela fazia. Ela passou o legado para o meu tio Júnior, para minha tia Ana Carla, e minha tia Josilene cozinha divinamente. Ela faz uma feijoada, uma comida salgada, sabe? Ela diz que nunca foi muito fã de fazer sobremesa, não é isso, tia? Mas uma comida salgada, uma mão de vaca, uma buchada é com ela mesmo. Ela sabe fazer, todos sabem cozinhar bem lá. E de repente você chega e aquela fartura, aquela comidinha que enche mesmo, aquela banana comprida, docinha, porque de repente você vai nos lugares, pega aquela banana comprida, que está verdosa, quando você abre, meu Deus do céu, aquela para amadurecer ainda uma semana, e de repente já colocaram para servir. Então por que eu estou falando sobre isso? Porque o melhor, o mais extraordinário, nem sempre está dentro daquilo que aos nossos olhos é extraordinário. Você está esperando muito, por isso que você colhe pouco. Você está esperando que muitas coisas aconteçam na sua vida, achando que esse muito que vai acontecer é o que vai te fazer viver o melhor de Deus. Enquanto o melhor de Deus já está do teu lado, enquanto o melhor de Deus já está à tua frente, enquanto Deus já tem preparado o extraordinário, enquanto o Rei da Glória está entrando em Jerusalém, e você não está percebendo a dimensão de tudo. Agora eu vou começar a pregar, agora pastor, agora. Chegaram em Jerusalém, tinha ramos e decorações, tinham mantos que eu acho que gente comprou roupa nova para poder receber Jesus. Vai para o casamento, se preocupou em toda chique, maravilhoso, maquiagem, mas foi com fome. Pelo menos belisca alguma coisa para não estar lá. Sabe, meu Deus, eu estou morrendo de fome. Não é porque senão a cinta, ela não entra. Não se preocupe tanto com a cinta não, vai de barriga cheia para não ficar mal-humorado. Então de repente, nós vemos que prepararam tudo, pastor. Isso é maravilhoso, a decoração estava perfeita. Eu imagino os mantos que foram colocados. Eu imagino os ramos que foram cortados. Não, peraí, essa folha aqui está seca, vamos colocar folha verde para Jesus. Não, peraí, isso aqui não presta não, vamos colocar o melhor. Vamos nos prostrar, vamos ensaiar aqui, né? Vamos contextualizar, vamos ensaiar. Quando ele foi entrando, nós vamos em uma só voz. Olha, você
que canta contralto, se for até para a gente falar cantando, então vamos dividir vozes aqui, vamos exemplificar, tá? Aqui, você faz contralto, você faz soprano, você faz tenor, e vamos fazer o mais lindo, declarando Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor Jesus. Então tudo foi preparado, porém, você consegue ver a sequência dos acontecimentos. Eu já falei uma vez aqui, que biblicamente não necessariamente um texto que vem após o outro relata acontecimentos um atrás do outro, mas nesse caso aqui foi o que aconteceu. No texto seguinte que você lê a partir do versículo 12, você vê que Jesus entrou em Jerusalém, saiu de Jerusalém, foi até uma cidade ali próxima de Jerusalém, chamada Betânia, que era um povoado. Quem morava em Betânia? Eu vou dar um doce a quem adivinhar. Quem morava em Betânia? Lázaro, Marta e Maria, certo? Eles moravam em Betânia. E diz a palavra a partir do versículo aqui 13, preste atenção, 12 aliás, que Jesus estava no outro dia faminto, passando por uma figueira. Não era tempo de figos, mas só tinha folhagem. Jesus estava morrendo de fome. Agora detalhe, a Bíblia não fala que ele estava em jejum, a Bíblia não fala que ele estava fazendo regime, a Bíblia não fala que ele disse que não comeria. Prepararam a festa, prepararam a decoração, contextualizando, prepararam o som, prepararam a iluminação, prepararam a leitura bíblica, prepararam o telão, mas esqueceram da comida, e sem comida ninguém se sustenta. Fizeram tudo lindo, mas esqueceram de preparar um banquete para o Senhor Jesus, esqueceram de preparar a melhor carne, a melhor comida, os melhores frutos para que ele pudesse comer. Do que adianta você ter um iPhone do melhor, você ter um carro do melhor e não ter as suas prioridades básicas supridas? Qual é a prioridade básica do ser humano hoje? É comida. É você abrir os seus armários e dizer: meu Deus, glória a Deus, porque eu não estou podendo comprar o sapato que eu quero, eu não estou podendo fazer o que eu quero, mas comida eu tenho. Se chegarem aqui, tem cuscuz para fazer, tem ovo para assar, tem manteiga, tem um queijinho, e não cozinha só para 2 não, cozinha para 10, pode chegar que tem comida. O que eu estou querendo dizer é que Jesus, ele fez com a videira, exatamente com a figueira, exatamente o que estava acontecendo com Jerusalém, uma vida de aparência, uma vida decorativa, uma vida com folhagem, mas não tinha frutos. Estar na igreja não quer dizer ser igreja. Dizer eu sou evangélico não quer dizer que eu estou vivendo o evangelho. Dizer eu tenho esposa não quer dizer que eu vivo um casamento de verdade. Dizer eu amo a minha família é fácil, mas provar esse amor em atos e obras é o desafio. Falhas todos temos, defeitos todos temos, mas precisamos entender que o evangelho não é um evangelho de aparências, não é um evangelho onde você veio aqui para esquentar banco, para ver um pastorzinho com o cabelo de lado. Você veio aqui porque eu creio no poder dessa palavra, desse alimento. Não olhe para mim, eu sei que é lindo, mas não é o cinto que é importante, não é a performance que é importante, não é a eloquência que é importante, não é a decoração que é importante. O importante é a comida, que é a palavra. Não é pastor André que te sustenta, é a palavra, que é o pão vivo que desceu do céu, que vai te sustentar todos os dias da sua vida. Se você crê nisso, aplauda lindamente ao Rei da Glória.
Leva na xerianda lamanache. Eu lembro de uma resposta. Irmãos, eu sou muito tranquilo. No meu temperamento, no meu caráter, eu sou explosivo assim no altar, mas sou tranquilo. Minha esposa sabe. E quem me conhece na intimidade também. E amoroso também. Mas quando nós casamos, que fomos para Goiânia, o pessoal tirou uma brincadeira conosco. Foi nada demais. Mas quem fala, às vezes quer ouvir também. Chegamos lá, não foi amor, atrasados para o seminário, porque pegamos o ônibus e houve alguns problemas e o ônibus quebrou, parou muito. Fomos de ônibus até Goiânia para uma ação missionária. Era para a gente ter chegado um dia antes, chegamos um dia depois. E não foi culpa nossa, saímos no prazo certo, imprevistos aconteceram. Quando chegamos lá, ao invés de sermos recepcionados por 4 seminaristas, só foram 4 que fizeram isso. Sejam bem-vindos, que alegria. Ah, são os pernambucanos. Só chegaram tarde porque vieram do Nordeste. Aí vieram de jumento. Aí eu olhei e eu digo, que honra tão grande. Jesus entrou em Jerusalém de jumento. Quem sou eu para não seguir o que ele fez? Eita maravilha! Se é para aplaudir a Jesus, vamos aplaudir, gente, em nome de Jesus. Jesus andava de jumento, eu não vou andar. Aí depois a gente começou a brincar, descontrair e ficou tudo bem. Mas é interessante que, primeiro princípio que eu quero que você entenda: Jesus não fez questão de entrar em Jerusalém montado em um cavalo. Ele foi no jumentinho. Não é porque ele queria dizer que o jumento era mais simples, é porque era acessível. É porque as pessoas naquela época, elas liberavam o jumento. Sabe por quê? Porque ninguém queria montar. Diga para o seu irmão, ninguém queria montar. Mas que o rei da glória vem no jumentinho, e ainda um filhote. Então ele vem na simplicidade, e todo mundo honrando. Mas diz a palavra que Jesus chega em Jerusalém, entra no templo e só observa. Diga para o seu irmão, Jesus está vendo tudo. Desse jeito não está vendo não. Diga, Jesus está vendo tudo. E de repente, o Senhor sai dali e vai para Betânia. Quando ele sai de Betânia, no meio do caminho ele vê uma figueira. Não era tempo de figos, mas ela estava cheia de folhagens. E ele mesmo uma vez disse que profeta não tinha honra na sua casa. Aí ele vê e diz e amaldiçoa a figueira: nunca mais nasça fruto de ti, seque-se. E ela secou e morreu naquela hora. Diz a palavra que depois Jesus ele volta para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, que ele entra no templo, ele vê os cambistas, ele vê as pessoas comprando, vendendo em um lugar de adoração, fazendo da casa de Deus comércio, comercializando, enquanto eles poderiam estar adorando. Diga assim para o seu irmão, diga, tem muita coisa errada. Comece a valorizar a simplicidade. Comece a valorizar, irmãos. Isso foi desde o começo. Jesus multiplicou. Foi um pouco de azeite que tinha na casa da viúva. O Senhor multiplicou, como o pastor Gledson pregou. Foi a farinha e o azeite quando ela fez o bolo para o profeta. O Senhor multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos. Nunca despreze o que é simples, porque do simples Deus pode fazer o extraordinário. O que você não pode fazer com as suas atitudes, os teus joelhos farão em oração, e Deus moverá o céu e a terra em teu favor. Se você crer, erga uma das suas mãos e diga aleluia. Diga eu recebo, diga glória a Deus, e aplauda o Rei da Glória.
Evanaxerianda lamana, xericanta lanaxe. Segundo princípio, a sua vida não é um comércio. Quem é hoje o templo do Deus vivo? Diga assim para o seu irmão, diga: eu não estou à venda. Diga: eu já fui comprado. Quando Jesus, Ele ensinou essa verdade no templo, Ele estava dizendo que o futuro templo dele, que somos nós, não seria vendido nem comprado por ninguém, porque já fomos comprados pelo seu precioso sangue. Princípios não se negociam, verdades não se negociam. Não abra mão daquilo que Deus tem para você. No dia de cultuar vai aparecer de tudo, mas tenha foco, tenha alvo, tenha mira, e Deus vai honrar a tua fé. Você vai entrar na galeria dos novos heróis da fé. Quantos creem? Diga aleluia. E de repente Jesus ensinou que templo não é lugar de venda ou de troca. Terceiro e último princípio que eu quero que você aprenda: beleza sem comida é a mesma coisa de um estereótipo bonito e um caráter podre. Tem gente que pode não ser muito bonitinha por fora. Eu sempre chamo todo mundo de meu lindo, minha linda. Mas teve uma ocasião com um irmão, isso é brincadeira, viu, gente? Mas que Deus iria me cobrar se eu dissesse meu lindo. Aí eu disse meu querido, porque faltou um pouquinho de feição na terra. Mas é uma pessoa tão extraordinária. E é interessante que tem tanta gente que tem aparência, mas não tem caráter, não tem disponibilidade. E nós julgamos assim: meu Deus, fulano é tão playboy, aquela mulher é salto alto. Meu irmão, o problema não é o salto, pode até usar 15 centímetros. O problema não é a beleza nem o estereótipo. Tem um caráter como o de Cristo. Jesus sabia usar cetim, mas Ele sabia também usar pano de saco. Eu quero que você entenda nessa noite, eu não estou falando de valores da terra, porque Jesus disse que a traça e a ferrugem vão corroer. O que Deus vai manter de pé nessa geração, quer sejam pastores, quer sejam ministros, quer sejam empresários, são aqueles que têm um coração para semear, são aqueles que plantam, são aqueles que, mesmo tendo autoridade constituída por Deus, não entendem que são, fazem como Jesus. Bom não sou eu, bom é o meu Pai. A glória não é minha, a glória é daquele que me enviou. Quem vê a mim vê ao Pai. Jesus foi o maior exemplo de que Ele não queria glória para Ele, Ele apontava para o Pai, Ele falava do Pai. Quantos creem que é assim? Diga aleluia. Você não tem que se defender, você não tem que provar nada para ninguém. Seja apenas quem Cristo quer ser através de você. Quantos creem que é assim? Diga aleluia. Porque a irmã agora está se achando. Por que você acha que ela está se achando? Pela aparência dela? A Bíblia diz que o homem vê a aparência, mas Deus sonda o coração. E eu quero liberar uma palavra profética sobre você nessa noite. Pega os ramos, pega o manto, mas pegue o seu melhor banquete. Eu quero fazer um ato profético de fé. Amanhã, quinta-feira, Deus vai colocar no teu coração alguém, e você vai levar para essa pessoa algo que ela gosta de comer. Porque Jesus disse que naquele grande dia, fazendo pelos pequeninos, farão por Ele também.
Deus me falou sobre isso. Diga para o seu irmão: você vai comprar o bolo na padaria que a pessoa gosta, o queijo que ela gosta, e você vai dar de presente. Tu está em casa, eu estou levando aí. Não leva coisa cara não. Vai na simplicidade. Pega a comida e leva. E eu quero dizer uma coisa para você. Depois dessa atitude de amanhã, na sexta-feira, eu falo isso como profeta de Deus, você já vai começar a colher os frutos da sua atitude, porque Deus quer figueiras que floresçam, mas que tenham frutos. Deus quer uma Jerusalém que tenha ramos, que tenha mantos, que tenha cetim, mas tenha banquete, tenha comida. Deus quer o templo, mas Ele não quer o templo como mercado ou como mercadoria. Ele quer que ele seja purificado e santificado para a sua glória. Tudo aqui é para a glória dele, e Deus não divide a sua glória com ninguém. O projeto não é meu, o projeto não é seu, o projeto é de Deus. Minha irmã, você de preto, Deus está tocando na tua coluna hoje. Deus está tirando um andor que você sente. E esse é um sinal de uma cura do Senhor, através do ato profético que está acontecendo nessa noite. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu filho. Amigos foram embora e outros novos estão chegando. Assim diz o Senhor: desde o ventre eu te separei, te escolhi, fui eu que te trouxe aqui nessa noite. E a prova de que eu sou aquele que fala contigo é que você vem passando por desafios emocionais muito grandes, e por indecisões que você não sabe o que fazer. Mas assim diz o Senhor, como um sinal profético de que sou eu que estou falando contigo, eu trarei no prazo de uma semana uma visitação sobre a tua vida, que vai testificar que eu sou contigo, que eu te separei desde o ventre, que eu te escolhi, e que ninguém vai te arrebatar das minhas mãos, diz o Senhor. Irmão, coloca a tua mão no ombro aqui. Isso, você. Deus está tocando no teu ombro hoje. Em algum tempo na sua vida você levantou sua mão para fazer algo, e você se frustrou financeiramente. Deus está restituindo a tua força. Isso representa a tua musculatura espiritual. Se prepare, porque uma porta nova Deus está abrindo, e você vai conseguir cumprir com os seus compromissos, diz o Senhor. Ande por meio da fé e não por vista. E se prepare, porque o Senhor, Ele vai mover o extraordinário nesses dias, em você e através de você. Se vocês creem, digam aleluia. Irmã, você de preto, coloca a mão na sua cabeça. Tanta enxaqueca, tantas dores e angústias. Assim diz o Senhor: eu contemplei quando você estava no seu secreto, tomando banho, trocando de roupa. Você disse: Deus, faça alguma coisa por mim, porque eu não estou suportando mais. E fale comigo nessa noite, porque eu estou indo para a tua casa e eu quero ouvir a tua voz. O Senhor fala com tantos e não fala comigo de maneira específica, e eu quero ouvir a tua voz. Assim diz o Senhor: se prepare, porque abril será um divisor de águas na tua vida. A partir do dia 1º, não será o dia da mentira, será o dia da verdade, onde eu vou romper com a verdade, e todos os grilhões que o inimigo levantou contra a tua história, eu já estou desfazendo, diz o Senhor. Se você crê e recebe, diga aleluia, e aplauda lindamente ao Rei da Glória.